Olá, meus amigos! Estamos novamente com mais uma edição do programa Gitaí, que já é um sucesso. Toda segunda-feira a gente está aqui com vocês e toda edição tem um convidado diferente, de um nicho diferente, de um meio diferente. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, é uma pessoa que eu conheço há bastante anos, bastante tempo. Ele está batalhando por aí na vida, batalhando na carreira, na profissão. Ele é uma pessoa bem conhecida já no meio, é tímido também, muito tímido. E então quero que vocês recebam aqui no nosso estúdio o Blaze! Ô, gente! Olá, Ai, tudo que bem? legal! Obrigado, Que Gi. honra você aqui! Obrigado mesmo por estar Muito aqui bom! no seu programa que você está começando agora. Ai, é muito legal, Que, assim, a gente poder trazer gente que a gente já conviveu junto, já trabalhou junto, sim, já fizemos algumas coisas aí no meio da da arte, arte, né? né? Há muito tempo. São 13, Então, 14 anos, né? é mais ou Nossa, menos por aí, faz muito tempo. E, gente, assim, o Blaze tá atuando, ele tem vários projetos aqui também, né? sim. Trabalha aí no meio da arte, vamos dizer que desde que quase praticamente nasceu, já vem uma veiazinha ali, né? Eu quero que você se apresente e comente, assim, conte pro público da onde você veio, Sim. aonde você nasceu, como que você era na infância, como que você surgiu. Bom, eu acho que a arte foi uma coisa que já desde pequeno me encontrou, porque como o meu país foi um país que há 23 anos sofreu da guerra, Uhum, infelizmente eu tinha que perder meu pai uhum, durante a guerra porque ele era militar e a gente tinha que se deslocar onde que a gente morava para ir para outro lugar. E chegando lá, a gente se encontrou com os padres, eu com 11 anos, os padres ajudaram a gente para a gente crescer e estudar. Bom, quando eu comecei a ter 20, 21 anos, eu já estava trabalhando, digamos assim, numa galeria do pai do meu amigo. uhum. Aí, Lá no seu lá país. no meu país, Qual que era o país? República Democrática do Congo. Ah, tá. Aí sempre chegava um amigo meu que hoje em dia mora na França. Ele Uhum. sempre falava para mim do Brasil, falava do Ronaldinho Gaúcho, falava do Carnaval. A gente não entendia como que ele sabia tanto do Brasil, Uhum. que muita gente, porque no nosso país fala francês, Sim. e a gente não sabia a língua portuguesa, hoje em dia, graças a Deus que eu falo. Ele falava sempre do Brasil. Aí eu lembro que a gente tinha entrado numa guerra também em 2007. Aí Uhum. depois dessa guerra que todo mundo começou a ter vontade de sair. Aí nós estávamos terminando também ensino médio, eu, Uhum. ele e meus amigos. Aí todo mundo pegou stories e foi Nossa. atrás dele e falei assim, você falou que no Brasil estava dando bolsa de estudo, né? Então, a gente quer ir estudar fora, tá? E graças a Deus que todas as pessoas que foram, o meu nome saiu e o nome de outras pessoas não saíram. Uhum. Porque era assim, a gente tinha que mandar nossos históricos, Uhum. né? Aqui no Brasil, e Uhum. o Brasil vai escolher quem tem mais, não sei como que fazia esse É cálculo. tipo uma seleção ali. Seleção, então. Aí eu ia estudar no USP, que é lá na Araraquara. Ah, sim. Bom, aconteceu que eu tinha que começar a passar aqui em Curitiba para fazer língua portuguesa na UFPR. Porque você ainda não sabia Não falar o sabia português. português. Aí perdi bolsa de língua portuguesa, porque a gente tinha que fazer sempre para saber escrever, saber ler, todas as coisas. Nossa. Um ano, você tem que fazer tudo. Imagina a Uhum. língua portuguesa é uma língua muito difícil, né? Nossa, não. É difícil, Fabrício? Então, Nem é, aprendi até hoje, não. mas enfim, foi ali que, quando eu perdi bolsa de estudo, que eu me dediquei como artista, porque a minha vida desde criança, quem me conhece no Congo sabe que eu gostava de dançar, gostava de cantar, gostava disso. Até na Uhum. UFPR aqui, quando a gente chegou, fizemos um teatro, eu apresentei também, né? Eu lembro, meu Imagino. personagem foi da minha professora da língua portuguesa. Mas quando você veio, você já sabia alguma coisa de português? Ou Não, veio para estudar português, vim então? para estudar português sem falar português, como eu falo hoje. É, Nossa! Aí você ficou um ano mais ou menos estudando português? aí a gente ficou um ano estudando português, depois a gente ia para várias faculdades, né? Cada um ia na faculdade dele. Uhum. Bom, infelizmente que a nossa, digamos assim, a sorte, né? Não deu Uhum. certo para a gente poder ir na faculdade e nós tínhamos que lutar para poder ir para outro caminho. Uhum. O meu caminho que eu tinha escolhido foi arte.
que eu Aham. comecei, onde que você me conheceu lá na Casa Branca, se puder falar isso aqui. Isso, E isso foi em 2009, né? isso, foi mais Que ou eu menos em comecei, 2009. eu comecei a fazer curso de modelo Uhum, e depois surgiu o curso de interpretação para TV, que foi, isso. comecei a Aí fazer. você já sabia um pouquinho do português, já, né, Ali já comecei conversava. a conversar um pouquinho de português e falava com Uhum, pessoas que estavam lá. O que me chamou mais a atenção ali, Gi, uhum. foi os textos. Porque como Hum, eu tinha essa vontade de aprender a língua portuguesa, aham, eu fui lá para poder ler, para poder sim. me juntar com as E pessoas. aquilo te dava um estímulo a Há mais. bastante, porque Uhum, imagina você sair de um país, você chega num outro país sim. sozinho, E você né, veio sozinho, sem ninguém. sem ninguém. E daí você morava com um monte de pessoas, assim, tipo, vamos dizer assim, como se fosse uma pensão, ou como é que É, é? a gente tinha uma casa aqui na Tiradentes, chamava Casa da África. De um cara que é Ah, nigeriano, então é sim. grande. Então Aham, todos os estrangeiros que vêm da África, que vêm aham. estudar aqui, que, digamos, no UFPR, Uhum, passam na casa dele. Então, a gente morou um tempo na casa dele, e depois que a gente perdeu o estudo, uhum, digamos assim, a língua portuguesa, uhum. cada um tinha que se virar. Tinha Então, a que se gente virar. foi trabalhando, tentando aqui, Sim. E pagando como que aqui. era? Daí vocês comiam, assim, a casa dava tudo? Alimentação e Não, tal? a gente tinha que comprar os. Mas aí tinha que trabalhar com alguma coisa para poder comprar. Bom, eu comecei, depois desse, digamos assim, perda do estudo, né? Eu Uhum. comecei a ir trabalhar num restaurante que chamava Sorrera. Ah, Bom, eu não tá. ganhava muito, Uhum, porque na época era R$ 150. Eu tinha uhum. que gastar R$ 100 para pagar meu curso Sim, de modelo. sim. Mas era algo que acho que o universo sabe o que faz. É verdade. Te deu um pouquinho para ver se você vai conseguir ter mais lá na frente e Isso. você vai segurar. Acho que esse caminho de começar pouquinho, Aham. lavando louça, depois você foi numa empresa de telecomunicação lá na Contenda, Uhum. porque eu sei muito mexer com coisa eletrônica, né? Ah, legal. A gente fazia F2T2, F2T3, pendrive, a gente montava tudo. Nossa. É. Aí foi uma empresa que me deu mais, digamos Uhum. assim, a força para poder lutar mais, porque eu ganhava na época 1.000 e pouco, mil e Uhum. cinquenta e 500 tinha que ir no curso de interpretação Sim. para TV. Então, Para comer sobrava para pouco. começar. Mas tudo isso aí você acredita, a fé é dentro de você, falando, não, esse aqui eu estou acreditando que é o caminho que eu Sim. quero seguir. Uhum. Bom, eu segui esse caminho, graças a Deus, em 2013, Uhum. me convidaram para fazer malhação. Fiz teste Uhum. na RPC TV. Que foi quando você conheceu a Ana, a Paty Então, e Moredson. foi assim que a Ana, quando chegou para fazer workshop conosco, Aham. você lembra? Lembro também. Ela foi conversar comigo, ela já falou, cara, eu gostei do sotaque desse menino. Ou Aham. seja, ela já saiu no curso gostando já de uma Já. coisa. Bom, Uhum. imagina, Gi, se eu não tivesse lá postando aquele Nossa. R$ 500 por mês, Exato. eu ia ter chance de fazer malhação. Então, Acho que tudo que a gente busca tudo. como é verdade, como a gente tem, digamos assim, a nossa fé e Uhum. tem calma no Também. coração e vai fazendo as coisas, vai surgindo, né? Vai Como hoje. acontecendo, porque nem dizem assim, a oportunidade a gente tem que criar ela, né? Exatamente, Não adianta a gente pegar, ah, eu não tenho sorte. Tá, mas você tá exatamente. indo atrás da sorte, né? Aham. Então não acontece nada por acaso, né? Acho que sucesso e amor é mais ou menos uma coisa parecida. Parecida. Por quê? Quando a gente quer pegar Uber, a gente vai ligar no aplicativo. Quer pegar metrô, você vai onde pegar metrô, barco, essas coisas. Uhum. Mas se onde você vai esperar amor, você não sabe. Onde você vai Exato. esperar sucesso, você não Se sabe. você não Isso vai sabe. surgir quanto mais você faz, né? Coisas boas. Eu acredito Exatamente. nisso. Nossa, e é muito legal, assim, essas histórias de. Eu gosto muito de ver histórias de superação, porque de alguma forma ele te traz uma motivação, né, pra Exatamente. você seguir. Então eu sempre acompanho, quando eu tô um pouquinho desmotivada, vai, e assiste alguma coisa, conversa com alguém que você vê que, opa, clareia tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que colocar dentro deles, ou delas, Uhum, desculpa. Porque quando você está começando alguma coisa, pode ter certeza que tem pessoas que vão chegar a falar para você, não vai dar certo. uhum, Como o primeiro foi comigo, quando eu fui começar curso de modelo, chegou uhum, uma garota, eu lembro muito bem, que falou assim,
você acha que você vai longe aqui no Brasil? Os negros daqui não conseguem nada, você vai conseguir? Nossa. Ou seja, é uma pancada que eu levei no coração, falar assim, por ser negro eu não posso conseguir nada. Uhum. Mas eu não queria que isso me abalar. Sim. Eu queria que isso me dá força para eu poder Uhum. subir. Então, e É. quando ela me viu na novela Órfãos da Terra, acho que na época, foi Uhum. 2019, ela mandou mensagem para mim no Facebook, falando, nossa, eu até hoje não acredito que você alcançou. Que bom que ela Que bom, reconheceu. exatamente. Ou seja, a resposta foi não minha, foi do É, universo. foi do universo. Porque eu acreditei Uhum. e coloquei a minha fé e o universo respondeu Sim, de uma maneira tão simples. Então, pois é, eu acredito nessas coisas, né, Gi? exatamente. Eu também já levei uma pancada uma vez em 2013, mais ou menos, quando eu estava iniciando também. É, Só que essa pancada foi bem por amor, porque foi de uma diretora, e ela foi total assim, ela usou a delicadeza dela e ao mesmo tempo ela usou o profissionalismo para sim, dizer, ó, tá tudo errado, você tem que começar de de outra outra forma. forma, É. senão não vai dar certo. Mas ela assim, ela me esculachou assim, vamos dizer por tabela. Meu cabelo tava ruim, minha pele tava ruim, eu usava aparelho nos dentes, eu tinha que tirar. Nossa, tudo. Você é baixinha, já não favorece a altura. Ela me detonou. E eu saí de lá, assim, me sentindo um lixo. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui precisa mudar. Mas E aí, dali pra frente, eu, tipo assim, eu falei, agora é que eu vou encarar mesmo. aí você, hoje, quando você lembra do que ela te falou, eu que você se veja hoje, como você se sente? Aham. Uma vencedora, Nossa, né? você fala assim, poxa, realmente tava ruim e Então, agora melhorou. melhorou bastante, porque até, até as coisas dela que ela falou se fortaleceu para você Fortaleceu. poder fazer melhor, né? Sim, Eu acho que é isso que a exato. gente pode acreditar em nós. É verdade. E me conte um pouquinho do... Você fez uma participação, eu Hum, lembro, eu não acompanhei a novela inteira, mas foi Órfãos da Terra. sim, Uma das de época que você... Logo que você começou a fazer coisas de época, né? sim, foi, acho que essa aqui que eu vou fazer agora são terceira novela da época, De porque foi época. Novo Mundo, que Verdade, é teve Novo Novo Mundo. Mundo que foi, acho que protagonizando, né, com Caio Castro. Com o Caio Castro, aham. É. Aí depois se foi nos tempos de Imperador, porque nos tempos de Imperador foi a emenda do Novo Aham, Mundo, que a gente tinha Pequena África. Então eu sim. era Jamil Uhum, e o Gebo, que a gente lutava para poder resgatar o povo negros, né, que foram uhum, escravizados aqui no Brasil. Então uhum, essas novelas, essas são as novelas que, como eu te falei, né, antes que a gente começar, conta a história do Brasil. Na uhum. história do Brasil a gente vê povo africanos, É. digamos assim, hoje pode até ser pessoas que não ligam muito nisso, mas o Uhum. povo africano ajudaram o Brasil a crescer. Nossa, é uma raiz. Construíram muito o Brasil. Uhum, Então, a história do Brasil faz parte da África. sim. Bom, e eu também, como eu digo, se eu sair na minha terra e vindo até para cá, Sim. e entrar nesse rumo e conseguir fazer essas novelas, porque é muito difícil, Uhum. digamos assim, uma área que para você entrar e fazer, tem que Nossa. ter muita coração. Nossa, é É, complicadíssimo. é, muita humilhação, mas você tem que ter E cabeça. concorrido também. Tem Exatamente. várias coisas que, Coisas. vamos dizer assim, de 100 uma dá É, certo, né? exatamente. Então, quando você tem essa oportunidade de uma, A você tem única, que fazer para você conseguir os outros as que. outras. Então, eu acho que começou no Novo Mundo. Uhum. Quando eu Você foi comecei, convidado ou você fez um casting? não, eu fui convidado. Ah, Aí legal. era digamos assim, um personagem bem pequeno, que Uhum. era escravo que vem da África, mas eu não tinha fala. Eu só tinha que fazer mímicas, coisas. Aham. Foi tão bom e que os diretores gostaram. Aí Uhum. quando foi no Órfãos da Terra, que foi a Uhum. história, que contou a história dos refugiados e imigrantes, Uhum. que pouco a gente sabe também que o Brasil que recebeu mais imigrantes nesse país. E Sim. muita gente que vem aqui se dá, Uhum. digamos assim, bem como imigrantes. Uhum. Então, Órfãos da Terra contou um pouquinho essa história. Aí, nos Aham. tempos de Imperador, a gente voltou a contar a história do Brasil de novo, dos africanos, enquanto que eles começaram a ter liberdade Uhum. de fazer as coisas. E agora que vai ser Amor Perfeito, Amor né? perfeito. Já vai estrear agora. Que É dia que vai estrear? dia 20. 20 de março agora, que é Legal. a novela das 6.
para quem vai assistir, Uhum. Camila Queiroz, que está aí sendo protagonista. Protagonista. Uhum. E tem a Gilda também, que é a Mariana Chimene. Legal. Uhum. Tem Thiago Lacer. Tem um elenco muito Muito forte, né? forte, aham. Nesse E agora você já tá trabalho. firme no português, já pega o texto e vai que vai também. Então, hoje em dia, eu vou falar assim, a gente dedicando, né? As Uhum. coisas, você fica dedicando, fazendo. Vai chegar um momento, você tem a facilidade de falar assim, eu vou ler isso aqui, já entendi a situação. Uhum. Então, quando eu entro, é porque o diretor não quer saber você errar o texto. O diretor quer saber você estar lá Interpretando. para interpretar. Então, se você errar o texto, você fala, puxa, diretor, eu errei o texto, tem que... Uhum. Ele tem 60 cenas para gravar. Exato. Aí você, poxa, nossa, é difícil, né? É difícil, ou seja, Complicado. tem que chegar lá e jogar. E aquelas outras novelas que você fez, as primeiras, teve alguma que você usou o seu sotaque mesmo? Sem ser o português ou nenhuma? Bom, Gi, acho que todas as novelas que eu tenho esse, digamos assim, graças a Deus, dá essa graça mesmo, que Uhum. eu falo sempre com o meu sotaque. Uhum. Por quê? Quando eu fui estudar no SES Gran Rio, Uhum. tem uma escola lá no Rio de Janeiro dos atores, Uhum. tem como falar? Fonoaudióloga, Aham. que falou para mim assim, você não pode tirar seu sotaque. Seu sotaque é sua Ah. identidade Uhum. que você tem que defender. Sim, sim. O que as pessoas precisam? As pessoas precisam ouvir você falar. Aham. Não precisa ouvir seu sotaque. Sim. Quem vai, digamos assim, se incomodar com isso? É. Porque Problema no Brasil tem esse sotaque do Bahia tem sotaque Minas Gerais, cearense, cearense. tudo. Aqui tem, né, também em Curitiba, então. Tudo. Nossa, aqui tem É, vários, ixi. de jeito que eu mesmo eu queria ficar na Uhum. Globo com a identidade do meu sotaque, fazendo papel com o meu Uhum. sotaque sem tirar. Legal. E é E- bom que assim, quando eles querem o ator, já vão direto em você. Já Exatamente. sabe quem é Já aquele sabe ali. que esse aqui Uhum. já. Que Hoje em dia legal. pessoas falam assim, você está tendo sotaque carioca. Eu falei, não. Que carioca? Poxa, ixi, pastel. Porque fala Tomás na esquina. Pois é. Cerveja. Você vê. E você fala quantos idiomas, quantas línguas ao total, Ai, meu assim? Deus. Agora acho que, como eu tô querendo fazer mais em inglês, vai ser Uhum. 6. 6. Nossa É. Senhora, é muita coisa, né? Porque eu tenho língua do pai, tenho língua da mãe, Uhum. tem Lingala. Lingala é uma língua que a gente fala meio francês, como crioulo. Meio francês e Uhum. outro. Então, aí você tem francês, que é língua nativa, né? Uhum. Que a gente estuda com a língua francesa, e todo lugar você Meio vai. que universal de Universal, vocês ali, vamos dizer. exatamente. Aí Uhum. chegando aqui, eu já estou com o português. Eu estou Pois estudando é. há 6 meses já em inglês, mas está Inglês. difícil. Tá difícil. Você acha difícil inglês? Mas é Mais muito difícil que português. Acho que português é fácil que inglês. É, né? Eu estou 6 meses mesmo, assim, how are you? I am fine. Acabou. E acabou. Mas é bom músicas, né? Músicas em inglês é uma A coisa que te música em estimula inglês, muito, né? tem uma música que eu fiz em inglês, Shake and Então. Body. Uhum. Mas enfim, a gente tenta, Uhum. como que a gente pode... Sim. Você sabe se que encaixar. eu morei na África, em Luanda eu morei, em Angola, em 96. Morei Nossa, 2 muito anos lá. tempo, né? E lá tinha também 7 dialetos africanos. Aham. Na época eu tinha 9 anos, eu não entendia nada. Então a gente 9 de idade? Aham, Já 9 é bebê anos. mesmo, vai saber muita Imagina! coisa. Então, assim, eu me comunicava com as minhas amigas e na escola o português Sim. de Portugal. E também aprendi algumas coisas porque o meu pai fala outros idiomas, italiano, Sim. falava o português de Portugal muito bem. Alguns dialetos lá ele pegou também, alguns sotaques, algumas coisas assim. Então eu não conseguia aprender nada, porque eu Aham. não tinha essa coisa de, eu quero aprender. Mas os portugueses do Portugal e português de Angola é a mesma Praticamente a coisa. mesma. O português de Mas Portugal é qual a Angola. diferença disso e do Brasil? Pro Brasil tem poucas coisas, algumas palavras. Por exemplo, fato. Né? Aqui a gente fala, o fato, aconteceu alguma coisa. Lá o fato é um terno. Uau! Aí você ficava, ué, né? Por exemplo, pirulito. Lá é samba-pito. Samba-pito. Amendoim. A gente, aqui no Brasil, lá é ginguba. Então, no nosso país se chama Nguba.
Então, Por isso, olha só, Angola, parecido. Angola tem, porque em Angola tem quimbundo. Quimbundo, meu pai conversava sobre Então, essa língua. quimbundo tem uma linguagem como o nosso país também, porque Angola faz fronteira com o Congo. Uhum, E a gente tem um território que angolano e os congoleses ficam brigando, que chama uhum, Muanda. uhum. Esse território tem muito diamante. Então, a gente não sabe se é do congolês e se é dos angolanos. Então, E na nesse guerra. território, fala quimbundo. E tem umbundo também ou nada a ver? Umbundo, bom, não sei se tem esses, porque tem Kikongo, Aham, que fala em Kikongo lá em Angola. No meu país uhum, também fala Kikongo. Até minha uhum, mãe e meu pai falavam Kikongo. Então, são as coisas, a língua. Tem língua africanos que era para falar África inteira. uhum, Não sei se você vai lembrar como você morou na África, uhum. bebê. Chama Swahili. Não, não vou lembrar. Hakuna Matata. Aham, Então, é Swahili. Hakuna Matata quer dizer que fica tranquilo, tá tá tudo tudo bem. certo. Uhum, Então, é Swahili. Então, essas línguas são faladas em Quênia, faladas no Congo, faladas na África do Sul, fala toda parte da África. Se você uhum. foi falando Swahili, você vai se comunicar com todo mundo na África. Você vê que Mas essa interessante. língua foi enterrada e, tipo assim, abafado. Uhum, Por quê? sim. Porque como os colonizadores tinham chegando, vem que a gente tinha essa facilidade de se comunicar, então tinha Uhum. que fazer o que Pois tinha que é. fazer, bom. E eu vim com uma frase na cabeça quando eu vim de lá, nunca saiu, foi uma das que mais me marcou, que era, hoje assim, eu não, o meu pai fala que tem um significado ela e é uma frase como se fosse aqueles ditados populares aqui, que é assim, é tudo imuena munguê, no munguiá, o que faquê. É isso! Só que eu nunca Mas, aprendi, eu só decorei ela. E aí meu mas pai fala que você ele faz, sabe o significado, meu não? pai fala que conviva com ele para conhecer os seus hábitos, é alguma coisa relacionada a isso. Acho que tem uma coisa da filosofia africana, né? Pode Porque ser. Mas, nossa, Danita, é muito louco, né? eu Porque isso aí pô, eu não não entendi conhecia. nada. Eu não entendi. Então, eu não Sou entendia. africano, Eu mas falava, meu Deus, o que que é? E o que que é aquilo? E até hoje meu pai fala, ele fala que é essa frase, eu acho que eles conversavam, ou alguém deve ter falado no serviço dele, que na sim. época a gente trabalhou, ele trabalhava na Andrade Gutierrez, Aham. que era tinha uma empreita lá, né? E aí eu estudava dentro da Pitágoras, que a escola era dentro da fábrica dele. Oh. Então a gente estudava algumas coisinhas africanos ali, mas a maioria era dos brasileiros, né? Saí de Pessoas que lá vieram com quantos anos? com 11. E Nossa, aí eu ficou estudei lá a tempo. primeira e segunda série, que aqui no Brasil eu tive que repetir, porque daí não valeu as Não séries de lá, valeu. não valeu nada, Por quê? porque lá a gente estudava um pouco português de Portugal e um pouco inglês. Então aqui não valeu praticamente nada, eu tive que fazer tudo de Mas novo. mesmo seja que Desculpa, eu estou fazendo pergunta Uhum, agora, né? Mesmo seja que o Brasil e Angola têm a mesma ligação, digamos, porque eu vejo muitos estudantes angolanos uhum, sair da Angola para fazer faculdade aqui, porque eu estudei também com os angolanos aí. uhum, Outros a gente estudou na faculdade aqui, o Espírita, aham, perto do Tuiuti. Então, sim. antes eu e na Malhação estudava lá. Eles falaram que eles lá saíram da faculdade, já viam que entrava na faculdade sem precisava de fazer Uhum. prova, essas coisas. Mas como Pode ser assim? que seja agora os anos, né? Tipo, na época lá, era uma época de guerra. Então Ah, tava numa você conseguiu uma pegar coisa guerra lá. louca. Meu pai participou de algumas, ele esperou passar, abafar a coisa pra daí mandar a gente pra lá. Sim. Então, imagine, em 96. Aí a gente ficou até 98. Então, foi uma época que tava meio complicado mesmo. Então, 96 que eu me lembro bem que o rebelde no nosso país, a Uhum, Kabila estava entrando no nosso país e uhum. usou muito os angolanos, o soldado angolano para lutar para ele. Então, É nossa, bem e é naquela umas coisas que época. marcam muita gente, né? Assim, Ai, gente. nossa, eu não gostava muito do país, assim, de morar. Eu achava muito sujo, né? Não tinha saneamento nenhum. Apesar de eu ser criança e a gente morar num lugar legal, porque era da empresa do meu pai, tudo bonitinho, limpinho. Sim. Nossa, era muito sofrido. Nossa, eu É. via as mulheres com aquelas crianças atrás aqui, Aqui amarrada, com o com a negócio na bacia na cabeça. cabeça. As É, crianças corriam arranho aqui. Gente, era assim. uma situação bem complicada. As Mas, necessidades, eles faziam fila assim, ó, ao redor do... Tinha um poste e daí tinha fila de gente pra fazer. Eu falava, pai, o que que é aquilo ali? Estão fazendo necessidade. Eu falava, meu Deus, mas não tem onde fazer. sim. Não tinha. Mas aí, se você olhar bem, Angola é um país que tem muito dinheiro.
Tem São mesmo. ricos. Igreja Universal, né? Umas igrejas assim, que nem aqui no Mas, Brasil não tem. é, Né? Um Brasil bem da grana mesmo. sim. Eu não sei como tá hoje, né? Quantos anos. Mas na época tava bem complicado. A Igreja Universal lá, É, eu não sei qual que é o estado que chama lá, qual que é a região. Mas sim, eu sei que acho que a Igreja Universal mais rica é, né, na África que tem, é. que existe. Então, é um país que, vamos dizer assim, financeiramente falando, tem uma grana, Eu acho né? que o continente africano, para ser sincero, é um continente meio dividido. Uhum, A parte de cima, se você pegar Tunísia, Marrocos, e qual mais aqui que jogou agora? Egito, uhum. são parte árabe que tem mais petróleo, tem mais coisas, É. então são parte europeu, meio assim. Uhum, Aí se você descer Angola, Congo, essa parte tudo, Quênia, uhum, Camarão, Sudão, essas coisas. Então são parte que a gente fala parte negra, né? Parte mais a pobreza. uhum, Mas se você vai naqueles países, você vê o tamanho da riqueza naturais que tem ali, como uhum, no meu país agora descobriram tipo assim uma pedra uhum. normal, que você acende a luz. Se você juntar esses dois pedras, está dando eletricidade, tá? Zzz. Nossa! Dois, Oxa! dois Aham. pedras, tá na internet. Ou seja, olha o tamanho da Nossa! riqueza que um país tem, mas se você voltar para lá, você vai ver que tem pessoas que estão passando fome, Uhum, que não têm o que comer durante meses. sim. Não só dia, meses. Então, Uhum, aí eu te é. pergunto, aonde está o coração do ser Uhum, humano? exatamente. E me conte mais um pouquinho que nosso tempo tá acabando. Ai, foi tão rápido, Opa, né? tá. Nessa novela Amor Perfeito que você está fazendo, que vai estrear já na dia 20, né? É 20 agora de março? 20 agora de março. É, tem o nome de um personagem? Bom, o personagem eu acho que é Gilmar, Gilmar. que ele é enfermeiro da Uhum, cidade, que vai trabalhar com o protagonista Orlando. uhum, Ele é um cara normal, né? É o aham, que gosta muito de ajudar as pessoas lá que estão na cidade, porque a novela fala de uma cidade da Minas Gerais, uhum. que eu acho que cidade fetiche, uma coisa assim. Se você lembra, é um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil, chama Marcelinho Pão com Com Vinho. vinho, aham. Então, é baseado nesse filme. Nossa, que legal. É um menino que vai estar resgatando, né? Uhum, Digamos assim, para um padre, que vai deixar lá no lugar que os padres moravam. Aí esse menino vai ficar procurando a mãe enquanto a mãe estava presa, essas coisas todas aí. nossa, que Então, e o bacana. pai do filho é médico, o primeiro Uhum, médico negro aqui no Brasil, digamos. Foi estudar e fora, e voltou uhum. com os estudos. E agora ele está trabalhando no país dele, mas ele não está sendo aceitado por ser negro. Nossa. É uma história muito linda Uhum, mesmo para as pessoas acompanharem. sim. E eu vou estar junto com ele, porque eu vou ser enfermeiro dele, que a gente vai Uhum. trabalhar juntos. Então, Ai, que legal. Já fez algum laboratório de enfermagem e tal? bom, eu estou estudando isso na internet, pra ser YouTube? no YouTube, mas você sabe, né? Nosso trabalho é assim, quando você chega para fazer gravação, vai ter um coach lá que vai Uhum, te falar, não, aqui nessa cena a gente pensou nele assim, 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 sim. assim. Então, vai ter ajuda das pessoas também lá Uhum, dentro que facilita um pouquinho nossas vidas, né? legal. E Que a você gente... pega o texto uma semana antes? Como é que funciona mais ou menos ali? Gil, depende, porque tem um momento que o texto pode mudar na hora. Ah, O entendi. diretor pode falar assim, eu não quero essa fala, não quero essa fala, não quero essa fala, muda Nossa, tudo, você tem que estar muito ali, né? Tem que, por isso eu falei, tem que ficar estudando a situação Tem. e fazer lá dentro. Uhum, Porque lá dentro o diretor que vai dizer, vai falar assim, não, esse aqui eu não gostei dessa exato. fala, muda e você fala dessa forma. Você tem que falar Você como tem que diretor, falar. diretor, Verdade. Ai, mas que mas bacana! Nossa, muito legal, Blaze. é, Gente, então nós vamos ficando por aqui, que o nosso bate-papo tá incrível. E eu quero que você deixe suas redes sociais para o pessoal te acompanhar bom, também, e acompanhar seu trabalho. Pode falar. bom, eu queria muito agradecer primeiro, G, por estar aqui nesse programa aqui, meu amigo.
que vocês estão começando, fazendo uma coisa que a gente que ama arte, a gente sabe como que é difícil, né? Verdade. Tem Muito. pessoa que acredita, tem pessoa que não acredita, mas a gente tem que fazer porque é o nosso coração, Exato. é a nossa fé. E também eu queria, digamos assim, aproveitando, falar para as pessoas que a gente vai ter mais um projeto nosso que é Sarau dos Imigrantes, que vai acontecer no dia 21 de maio. Agora, dia da África vai ser dia 25, mas a gente vai fazer no dia 21, aqui no Memorial de Curitiba, a partir do meio-dia até 5 horas. Legal. Então, estaremos lá e agradecer a vocês que vão assistir a gente e Uhum. agradecer também, né, para poder ter essa oportunidade de estar aqui e acompanhem os trabalho. Minha rede social é Blaise Muciper. Se você me procura, você vai me ver. O Muciper no Instagram. Então, só isso. Muito bom. Vou deixar aqui as redes sociais deles também no rodapé, podem acompanhar. Segue o programa @Gitaí, que também vai estar todas as informações lá. E até a próxima edição, gente. Tchau, gente.